Os santos da Santa Igreja Católica, de 24 de julho a 30 de julho. Começamos por segunda-feira, dia de Santa Cristina, uma grande mártir, né? Segunda-feira, 24 de julho. Uma jovem de 11 anos, de nome Cristina, de extraordinária beleza, foi segregada pelo pai, Urbano, oficial do imperador, numa torre em companhia de 12 servas. Com esta atitude, o pai queria obrigar a filha católica a abjurar a fé e subtraí-la às leis da perseguição. Mas a menina despedaçou as preciosas estatuetas dos deuses que o pai pusera no seu quarto e deu os metais aos pobres. O pai passou então da delicadeza às percussões, fê-la flagelar e fechá-la num cárcere. Como Cristina persistisse na sua profissão de fé, Urbano a entregou aos juízes, que lhe infligiram vários e terríveis suplícios. No cárcere, onde foi jogada, desmaiada e coberta de feridas, foi consolada e curada por 3 anjos. Como também este castigo falhasse, passou-se a solução final. Amarraram-lhe uma pesada pedra no pescoço, jogaram-na ao lago, mas a pedra, sustentada pelos anjos, ficou boiando e levou a menina à margem. O desnaturado pai foi punido por Deus com a morte, mas as torturas de Cristina não acabaram. Os juízes se enfureceram contra ela, condenando-a com bárbara perseverança às mais terríveis e ineficazes torturas, como a grade de ferro quente, a fornalha superaquecida, a mordida de cobras venenosas, o corte dos seios. Enfim, não tendo mais o que inventar, truncaram aquela jovem existência com 2 lanças, transplantando aquela flor incontaminada pelos jardins do paraíso. Santa Cristina. Na terça-feira, a igreja lembra São Tiago Apóstolo, 25 de julho. Tiago, o maior, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão mais velho do evangelista João, aparece entre os seguidores de Jesus desde o começo da pregação do Messias. Tiago, como os outros apóstolos, foi vítima da perseguição movida pelas autoridades judaicas. Foi jogado no cárcere e flagelado, alegrando-se muito por ter sido digno de sofrer torturas pelo nome de Jesus, como se lê nos Atos dos Apóstolos. Houve segunda perseguição, da qual foi vítima ilustre o diácono Santo Estevão, e houve uma terceira, mais cruel, que as precedentes, desencadeada por Herodes Agripa para agradar os judeus. Este Herodes, mostrando-se digno do nome do tio, o assassino de João Batista, e do avô Herodes, dito o Grande, que tentou matar Jesus logo que nasceu, por simples cálculo político, durante as festas pascuais de 42, começou a perseguir alguns membros da igreja. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isto agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Segundo a tradição, não anterior ao século VI, o apóstolo Tiago teria sido o primeiro evangelizador da Espanha. Para revigorar essa tradição, no século IX, o bispo Teodomiro de Íria afirmou ter encontrado as relíquias do apóstolo, e desde aquela época, Iria, que tomou o nome de Compostela, tornou-se a meta preferida de todos os peregrinos da Europa. Na quarta-feira, 26 de julho, dia dos santos Joaquim e Ana, os pais de Nossa Senhora Santíssima Virgem Maria. O proto-evangelho de Tiago, apócrifo do século II, traça a história de Joaquim e Ana, pais da bem-aventurada Virgem Maria. A piedosa esposa de Joaquim, após longa esterilidade, obteve do Senhor o nascimento de Maria, que aos 3 anos de idade foi levada ao templo, deixando-a ao serviço divino, cumprindo um voto feito ao Senhor. O culto para com os santos pais da bem-aventurada Virgem é muito antigo, entre os gregos, sobretudo. No Oriente,
venerava-se Santa Ana no século VI, e tal devoção estendeu-se lentamente por todo o Ocidente, a partir do século X, até atingir o seu máximo desenvolvimento no século XV. Em 1584, foi instituída a festividade de Santa Ana. Pelos frutos conhecereis a árvore, disse Jesus no Evangelho. Nós conhecemos a flor e o fruto suavíssimo vindo da velha planta, a Virgem Imaculada, isenta do pecado de origem desde o primeiro instante da sua concepção, por privilégio único para ser depois o tabernáculo vivo do Deus feito homem. Pela santidade do fruto, que é Maria, temos a santidade dos pais, Ana e Joaquim, os avós de nosso Senhor Jesus Cristo. Quarta-feira, 26 de julho. Já no dia 27 de julho, quinta-feira, a Igreja lembrou São Celestino I, um grande papa. Aos 10 anos de pontificado de São Celestino I, de 10 de setembro de 422 a 27 de julho de 432, assinalaram um período, embora breve, de grandes realizações. O sucessor de Bonifácio I era homem de grande energia e, ao mesmo tempo, de comovente liberalidade. Enquanto cuidava da reconstrução de Roma, ainda sentindo as consequências do terrível saque que sofreu em 410 pelo bárbaro Alarico, ele não perdia de vista os interesses espirituais de toda a catolicidade. Defendia o direito de o Papa receber apelos de qualquer católico, leigo ou clérigo, e era solícito em responder a tudo e a todos. Ao Papa era pedido, sobretudo, fixar normas às quais todo fiel devesse conformar o próprio comportamento. Com essas respostas, conhecidas como o nome de decretais, tomou forma o primeiro embrião do direito canônico. Morreu de fato a 27 de julho de 432 e foi sepultado no cemitério de Priscila, numa capela ilustrada com os episódios do recente concílio de Éfeso, que proclamara solenemente a divina maternidade de Santa Maria. Na sexta-feira, 28 de julho, a Igreja lembrou mais um Papa, Santo Inocêncio I. Eleito pontífice em 401, governou a Igreja por 16 anos, em período histórico muito difícil para os destinos do Império Romano do Ocidente, e particularmente para Roma. Em 410, foi conquistada e saqueada pelos godos de Alarico. Desde 408, o bárbaro Alarico apertava o cerco de Roma. Inocêncio I estabeleceu um ponto muito importante na disciplina eclesiástica, isto é, a uniformidade que as várias igrejas devem ter com a doutrina e as tradições da Igreja de Roma. Suas intervenções doutrinais se referem à liturgia sacramental, à reconciliação, à unção dos enfermos, ao batismo, à indissolubilidade do matrimônio, claramente defendida também nos casos de adultério. Durante o seu pontificado, difundiu-se a heresia de Pelágio, condenada em 416 pelos concílios regionais de Mileve e de Cartago, por iniciativa de Santo Agostinho e com a aprovação de Inocêncio I. Morreu em Roma no ano de 417 a 28 de julho, segundo o Liber Pontificalis, e foi sepultado no cemitério de Ponciano, na Via Portuense. Já no sábado, 29 de julho, Santa Marta, irmã de Lázaro, portanto ontem. Marta é a irmã de Maria e de Lázaro de Betânia, povoado a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Em sua casa hospitaleira, Jesus gostava de descansar durante a pregação na Judéia. Por ocasião de uma destas visitas, aparece pela primeira vez Marta. O Evangelho nos apresenta como a dona de casa, solícita e atarefada em acolher dignamente o agradável hóspede, enquanto a irmã Maria prefere ficar quieta, escutando as palavras do Mestre.
Não nos admira, portanto, a reclamação que Marta faz contra Maria. Senhor, a ti não importa que minha irmã me deixe sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. A lição do mestre não se referia à sua louvável operosidade, mas ao exagero de preocupações com as coisas materiais, em detrimento da vida espiritual. Marta reaparece no Evangelho no dramático episódio da ressurreição de Lázaro, onde implicitamente pede o milagre com simples e estupenda profissão de fé na onipotência do Salvador, na ressurreição dos mortos e na divindade do Cristo. E hoje, domingo, dia 30 de julho, é dia de São Pedro Crisólogo, bispo e doutor da Igreja. Mereceu o apelido de Crisólogo, isto é, palavra de ouro, por ser autor de estupendos sermões ricos de doutrina que lhe deram também o título de doutor da Igreja, decretado em 1729 por Bento XIII. Temos dele 176 homílias de cunho popular, muito expressivas, nas quais explica o Evangelho, o Creio, o Pai Nosso, ou são sugestões de exemplos de santos a imitar, ou exaltação das virtudes do verdadeiro católico. Numa homília, define o avarento como escravo do dinheiro, mas o dinheiro, acrescenta, é o escravo do misericordioso. É fácil entender o significado desta prédica. Eleito bispo de Ravenna em 424, Pedro Crisólogo mostrou-se logo bom pastor, prudente e sem ambiguidades doutrinais. Humildes e poderosos, escutavam-os ele com igual condescendência e caridade. A imperatriz Gala Plácida o teve como conselheiro e amigo. O santo morreu em Imola, a 31 de julho de 451, segundo outros, a 3 de dezembro de 450. Encerramos então o quadro de hoje, os santos da Santa Igreja. Os textos do site Católico Liturgia Diária, da editora Paulus, que nós trazemos. O santo do dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Santa Igreja. Histórias de grandes mestres da vida de todos os tempos, que, como faróis luminosos, orientam o nosso caminho como católicos. Aqui o programa traz resumido. Quem puder, pesquise sobre a vida dos santos e, com certeza, você vai se surpreender. Para encerrar este quadro, encerramos com a música, né, do Salmo da liturgia de hoje. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Ouçamos a música do Salmo. Então, depois o programa ainda continua.